Boa noite. A gente começa agora a leitura dramatizada do texto Os Olhos Verdes do Ciúme, que foi um texto que eu escrevi em 2001, lá no Rio de Janeiro, né, que inaugurou um teatro. Esse texto inaugurou o teatro da Justiça Federal, o teatro que foi reformado, e eles fizeram um concurso de textos para ver quem abriria o teatro. O Teatro da Justiça Federal, lindo, um prédio maravilhoso do século XIX, que foi restaurado durante muitos anos no Rio de Janeiro, fica na Cinelândia, e aí o nosso texto ganhou e a gente abriu o teatro, né? Um teatro que recebeu muitos espetáculos importantes, até hoje está lá um teatro lindo, e a primeira peça a ser montada lá foi Os Olhos Verdes do Ciúme. Esse texto foi um momento muito feliz da minha vida, durou quase 2 anos e pouco a trajetória desse espetáculo, né? Como ele foi pela primeira vez indicado pelo Prêmio Shell. Eu não ganhei o Shell ainda, mas eu já fui indicado 3 vezes, essa foi a primeira indicação. E esse prêmio ganhou o Prêmio Governo do Estado de São Paulo, do Rio. Todo ano é um prêmio, né, que é dado no Teatro Municipal, e foi muito honroso para mim ganhar esse prêmio. Foi o melhor texto do ano. O texto fala, rapidamente dando um resumo, sobre o momento em que existe ainda no Brasil a possibilidade da restauração da monarquia. Em 1891, Dom Pedro morre, não é? Em Paris, durante o exílio, e com a morte dele, toda e qualquer possibilidade de retorno da monarquia morre junto com ele, não é? Mas enquanto ele está vivo, enquanto ele sai do exílio em 1889 até 91, existia um forte movimento no Brasil para restaurar a monarquia, né? Tem um livro extraordinário que se chama Os Subversivos da República, que eu aconselho a quem quiser entender mais do assunto. Então, existia o início da aventura republicana no Brasil foi muito confuso, não é? Foi tudo muito difícil, demorou para as coisas se encontrarem, enquanto isso, obviamente, os monarquistas tinham a esperança de que fosse possível que o Dom Pedro reassumisse novamente, através de um outro golpe, né? Que a República foi um golpe, seria um contragolpe, assumisse novamente o trono. Dom Pedro abominava essa ideia. Ele não queria de forma nenhuma que isso acontecesse, ele não concordava com isso, mas existia um movimento grande de pró-monarquistas que se autoexilaram com Dom Pedro em Paris e que tramavam essa história. Obviamente, quando ele morre, todas essas esperanças vão por água abaixo e a República, aos trancos e barrancos, continua o seu processo, né? Até se firmar muitos anos depois. A nossa peça é uma ficção, não é? É uma ficção que se passa em Paris, durante os últimos dias de Dom Pedro II, quando uma atriz importante da época, uma grande atriz da época, ficção, tá? Tudo que eu inventei, chamada-se Ethel Havelock, está montando, né, em Paris um espetáculo, uma montagem do Henrique VIII, do Shakespeare. E acontece que tem uma surpresa. No meio de uma das apresentações, ela tem um surto e ela cai, desmaia no palco e já não se sabe o que fazer com ela, porque aquela confusão toda, né? Imagina. E aí, teoricamente, a atriz que trabalha com ela, que faz a criada, ela está fazendo uma Catarina de Aragão. É uma cena em que ela abre falando, tem um discurso shakespeariano, né? Falando sobre a Catarina de Aragão, que pede ao rei, que não né, porque o rei quer se divorciar dela para casar com Ana Bolena, e ela tem um discurso lindo, antológico, que abre o espetáculo, em que ela pede ao rei que o rei, né, reconsidere a situação de afastá-la do trono para ficar com Ana Bolena. Então, durante esse discurso, a atriz desmaia e aí começa uma confusão, certo? Aí que vem a grande confusão. Aí tudo piora, obviamente, quando vão, depois que ela é levada para o camarim, é cuidada, tal, dá os primeiros socorros, ela volta, mas não volta a atriz. Quem volta é a rainha. Ou seja, a atriz fica aprisionada no personagem. Então, durante os próximos anos, dias, ela vai se comportar como a Catarina de Aragão, da personagem que ela estava fazendo. E aí é uma confusão, porque aquela mulher ela não responde como Ethel, ela não
Toda vez que se referem a ela como essa grande atriz da época, ela não responde, ela só responde como quando, né, ela é tratada como Catarina de Aragão. Esse é o mote principal do espetáculo, porque a partir daí uma série de coisas vão acontecer. Que aí é um golpe atrás de outro golpe, eu acho que vai ficar bem divertido, vocês vão entender. Mas o contexto é esse, tá bom? Então vamos lá. Difícil de contar aqui. Olha lá. Paris, 1891. Abrimos com a cena da peça Henrique VIII, de William Shakespeare. Entra Ethel Havelock, interpretando Catarina de Aragão, que inicia sua defesa em prol da legitimidade do seu casamento. Segundo ato, cena 4, da peça de Shakespeare. Fiona Greenhill, que interpreta Maria, a dama de companhia de Catarina, assiste a cena. Senhor, peço que me trateis corretamente e com justiça, e que me concedais vossa compaixão, pois sou uma pobre mulher e uma estrangeira, nascida fora de vosso reino, e não dispondo aqui da garantia de juízes imparciais ou de amigos e procedimentos justos. Ai de mim, Senhor, de que modo vos ofendi? Como pôde meu comportamento vos causar tamanho desagrado, que desejais que me afaste e me negais a vossa benevolência? O céu é testemunha de que fui vossa fiel e humilde esposa, sempre submissa às vossas ordens, sempre temerosa de vos descontentar, tornando-me alegre ou triste de acordo com a alegria ou a tristeza de vosso semblante. Em que ocasião contrariei vossos desejos, ou não os transformei em desejos meus? Qual dos vossos amigos não procurei amar, mesmo sabendo que era meu inimigo? Senhor, lembrai-vos de que tenho sido vossa esposa tão obediente por mais de 20 anos, e de que fui abençoada com muitos filhos vossos. Se podeis relatar e também provar que nesse espaço de tempo existiu algo contra a minha honra, contra o meu compromisso de esposa, o meu amor, o meu dever, ou contra a vossa pessoa sagrada, em nome de Deus, mandai-me embora e que o desprezo mais vil feche a porta para mim, e entregai-me então a mais severa forma de justiça. Ethel sente-se mal, desmaia. Fiona dirige-se à plateia. Depois de desfalecer em cena como Catarina de Aragão, durante a peça Henrique VIII de Shakespeare, um fracasso retumbante na carreira de Madame, a atriz Ethel Havelock, já no camarim, abriu os olhos. Mas não era ela quem estava ali. Ethel ficou perdida em algum lugar entre o destino trágico de sua personagem e o medo de enfrentar os dissabores de sua própria vida. Foi isso o que o conde Dominique de Barral, ex-amante da atriz, leu em todos os jornais da cidade um dia depois do patético acontecimento. Entra Dominique, o conde de Barral. E então, senhorita, ela não a reconheceu? Fiona volta-se para o público. Nossa ação se passa em Paris. É novembro de 1891. Fiona volta-se para Dominique enquanto cai aos prantos. Quando me aproximei dela como sua amiga, sua companheira de palco, ela simplesmente não me viu. Bastou, no entanto, que eu me vestisse assim, como a dama de honra para que ela saltasse da pasmaceira para uma discussão acirrada, deixando claro que quem estava ali era a esposa do rei Henrique. Que destino! Depois de tantos papéis elegantes, princesas tão cálidas, foi se enclausurar justamente nessa rainha melancólica. Como o Messier bem sabe, a vida de Madame tem sido uma sucessão de infortúnios. Ainda mais agora que a nossa companhia de teatro está desfeita. Peço desculpas por não ter marcado esse encontro com maior presteza. Não tinha ideia da gravidade dos fatos. Então o conde dará todo o dinheiro? Deus seja louvado. Como?
Na carta que mandei, com o preço do tratamento de Madame, cometi um pequeno erro. Na verdade, um esquecimento. O transporte até Baden-Baden não estava incluído. Mas o valor que me foi enviado já é uma exorbitância. Sei que é muito caro, Messier, mas o médico confirmou que com um tratamento intensivo, aliado aos banhos e duchas da estação, os resultados serão surpreendentes. E em nome de que a senhorita acha que eu deveria custear o tratamento de Ethel Havelock? Em nome da amizade que os uniu durante tantos anos. E o que a senhorita sabe sobre a nossa amizade? Tudo que uma companheira devotada deve saber sobre o grande amor de sua melhor amiga. Grande amor? É o que ela diz, Messier. Pois então, a senhorita deve saber que nosso romance terminou há mais de 10 anos. Que eu era um rapaz totalmente aos pés de um amor imberbe e caprichoso. Foi esse amor que ofereci a Ethel e foi isso que ela aceitou. Estranho que seu amor tenha continuado caprichoso durante quase 6 anos. Foi um amor leviano, de estrepulias. Onde quer que Ethel estivesse, sempre encontrava um sinal da minha presença. Rastros de um rapaz enfeitiçado. Aqui mesmo, nesse teatro, uma vez, logo no início, ela tinha uma camareira francesa, Félicité. Flashback entre Ethel e Dominique. Ele vai saindo da cena com Fiona e, aos poucos, entrega-se à sua lembrança num camarim de teatro com Ethel, quase 15 anos atrás. Ethel está vestida como Titânia, da peça Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Félicité? É impossível confiar nas francesas. São tão adoráveis quanto inconstantes. Quem está aí? Félicité? É Oberon, pérfida Titânia. Que tal pular aquela cena repugnante com a cabeça de burro e ir agora mesmo para Voiron? Conde, pensei que já havia partido. Sem você, meu amor? Nunca. Não recebeu o convite? Minha mãe prometeu que enviaria um mensageiro ainda hoje. Ela prometeu, cumpriu a promessa, o convite chegou, mas eu declinei. Achei que já soubesse. Mesmo que soubesse, não aceitaria a recusa. O conde sabe que eu tinha outros planos para esse final de temporada. Preciso mais do que nunca de uma boa ducha, um pouco de ginástica. Já estou com passagens compradas para Vichy. E, além do mais, George vai comigo. Eu sabia. Tinha certeza de que esse ator velho e impertinente induziria você a optar por esse programa patético. Não fale assim do meu amigo. Devo muito a ele e não é nenhum sacrifício passar uns dias descansando numa estação de águas. Vem comigo. Vai se divertir, eu garanto. É uma viagem rápida. Voiron fica ao lado de Grenoble e não passa de uma vila pequena, sossegada. Qualquer vila perde o sossego, Dominique, quando todos os jornais de Paris anunciam que sua mãe, a Condessa de Barral, vai receber o príncipe e a princesa de Gales para uma pequena temporada no chateau da família. Mais um motivo para que você reavalie sua decisão. Como súdita do Império Britânico, será uma irreparável falta de cortesia recusar o convite de suas altezas. Os príncipes não sentirão a minha falta, posso assegurar. Ouvi dizer que são amigos. Lendas. Nunca conversei com a princesa Alexandra. Na verdade, nem sequer a conheço. Quanto a Bertie, Betty? é como o príncipe Edward, é conhecido em família. Em família ou na alcova? Meu caro conde, acredito que a melhor coisa a fazer é parar essa conversa por aqui. Perdão. 1000 vezes perdão. Já sei. Levamos George Brandon. Ele vai se divertir visitando as destilarias de licor da grande Chartres. Bem sei que o velho Brandon não olha torto para um bom cálice. George é o mais britânico dos ingleses. Jamais iria sem ter sido formalmente convidado. Se você não vai, eu também não vou. Decidido. Passo amanhã mesmo na estação e compro um bilhete para acompanhá-los. Nem pense nisso. A condessa jamais nos perdoaria. O que você está querendo, conde Horácio Dominique? Acabar com a minha reputação? Não, eu quero tempo e lugar para desfrutar dela. Façamos assim. Eu vou para Vichy com George
E você segue para Voarron, ao encontro da condessa e seus convidados. Encontramo-nos daqui a 20 dias em Londres. Que tal? Nada feito. Você vai comigo para o chateau. Depois nos falamos. Prometa que sim. Prometo pensar. Voltamos para a conversa com Fiona. Ela não foi. Ficou aborrecida com o gracejo que fiz a respeito do príncipe. Mal cheguei ao chateau e resolvi voltar. Fui procurá-la na estação de água. Quando cheguei a Vichy, ela já não estava. Tinha ido até a propriedade rural de um amigo. Amei-a desse modo, entre desencontros e arrebatamentos. Mas esse amor passou. Alguns anos depois, fui ao Brasil, casei-me, tive filhos. Nunca mais procurei por Ethel, ao contrário do que ela vem insistindo em fazer. Ela nunca deixou de amá-lo, Messier. Senhorita, eu não tenho mais 20 anos. Você vinha até aqui foi para deixar claro que não aceitarei mais nenhuma investida de Ethel em relação ao ressurgimento dessa aventura. Peço desculpas, mas prefiro não me envolver nesse processo de recuperação de Madame. Sinto muito. Como Messier bem sabe, Madame e eu dividimos o mesmo palco por pouco tempo. O suficiente, no entanto, para saber que, apesar de ser uma grande atriz, ela é uma mulher que sofre. O destino tem lhe sido cruel. As plateias ficaram vazias, os convites escassos, atores deixam a companhia e agora o homem que ela ama dá-lhe as costas. Eu não vou fazer o mesmo, Messier, e isso nos coloca em lados opostos. Sinto um meio tom de ameaça rondando suas palavras. Não há meios tons. Ou Conde se responsabiliza pelo tratamento de Madame, ou as cartas que sua mãe recebeu do imperador terão um destino bem pouco confidencial. Serão estampadas nos jornais republicanos do Brasil. De que cartas a senhorita está falando? Da correspondência íntima entre sua mãe e Dom Pedro II. Senhorita, minha mãe morreu há 10 meses. E falar sobre ela ainda me é penoso, principalmente em tais circunstâncias. Não sei do que a senhorita está falando, mas de qualquer maneira não devo nada a Ethel. Portanto, não estou disposto a ser chantageado. Passar bem. Dívidas também se herdam, Messier. Se está se referindo à herança de minha mãe, não me consta que ela tenha deixado qualquer pendência em vida, muito menos com Ethel Havelock. Engana-se. Desde que Madame aceitou seu amor inconsequente, passou a pagar um preço alto. Só para usar o mesmo exemplo, Messier, o fato de ela não ter aceitado o convite para a temporada no Chateau nada teve a ver com a piada de mau gosto que o senhor deixou escapar. Na noite anterior da sua visita, Madame recebeu outra, igualmente inesperada, a do Visconde de Florença. Flashback. Visconde de Florença e Ethel Havelock. Madame, Vicomte, seja breve. Minha paciência para esse encontro inesperado já se esgotou. curioso, parte das joias de minha família está em seu poder e nem por isso eu estou impaciente. Se veio me falar do seu sobrinho, não perca o seu tempo. O que existia entre nós já não existe. Bem sei, meu sobrinho está muito bem protegido. Por sorte, consegui afastá-lo de suas garras antes que, por amor a Madame, ele literalmente puxasse o tapete dos meus pés para presenteá-la. Fora do meu camarim. Não sem antes lhe fazer um convite. Que, claro, espero que Madame tenha a elegância de recusar. Em nome da Condessa de Barral, por insistência de seu filho, o Conde Dominique. A alta cúpula da nobreza europeia resolveu unir-se contra mim? É isso? Trata-se de uma estratégia para livrar nossos filhos, sobrinhos e netos de sua enfeitiçada e dispendiosa ameaça. Pena que a ralé não tem o mesmo senso estratégico para defender seus filhos, sobrinhos e netos de suas patéticas investidas, Vicomte. Minha relação com a ralé, Madame, é praticamente um ato de caridade. Já a sua com a nobreza... Pois diga à condessa que não tenho a menor intenção de comparecer ao castelo. Melhor assim, não tome como uma ofensa pessoal. Temos verdadeira veneração por Madame. Contanto, é claro que Madame não ultrapassa o seu limite. O do palco, é claro. Adieu. Voltamos para Fiona e Dominique. Isso é aviltante. Minha mãe jamais seria capaz de tamanha grosseria. Se não ditou o discurso, escolheu a dedo o mensageiro.
O Visconde de Florença foi somente o responsável pelo cerimonial da visita dos príncipes. E, além do mais, eu desconheço o conteúdo das cartas que a senhorita diz ter em seu poder. Acho abominável que a correspondência íntima entre dois amigos, duas pessoas acima de qualquer julgamento, como minha mãe e Dom Pedro, esteja se transformando em objeto de barganha. Até porque me parece pouco provável que exista algum interesse real por parte de jornais sérios, por mais republicanos que sejam, nessa sua intriga de comadres. Não diga que eu não tentei, que não fiz o impossível para livrar a memória de sua mãe e o próprio imperador da desmoralização. A senhorita não conhece o Brasil. Não sabe do amor que os brasileiros têm por seu imperador, mesmo sendo a república um fato consumado. Amores mudam de lado e por vezes acabam. Não foi isso que o senhor acabou de declarar em relação ao seu amor por Madame? Esta discussão está cada vez mais infundada. Logo depois que minha mãe morreu, eu mesmo revisei todas as suas coisas e não encontrei nenhum indício dessas cartas. Ela se desfez da correspondência. A verdade não é essa. As cartas, ou pelo menos parte delas, estão com Madame e lhes foram entregues pelo Visconde de Florença. Impossível. O Visconde e minha mãe eram amigos íntimos. Intimidade que sua mãe traiu quando jogou o amante do Visconde nos braços de uma mulher. A senhorita está louca. Chevalier Gaston, o jardineiro que o Visconde transformou em companheiro de alcova, conheceu uma dama portuguesa numa festa promovida por sua mãe e fugiu com ela para o porto. Apesar da apunhalada do amante, o ferimento que levou o Visconde à morte veio da traição da amiga, de sua mãe, da Condessa de Barral, que não só acobertou os fatos, como também incentivou o golpe. Não admito que continue assim, remexendo a vida íntima de pessoas que nem conheceu, com a frieza de quem disseca um cadáver. Por hora chega, senhorita. Dominique tenta ir embora. Fiona novamente o detém. Se fosse o senhor, ouviria o resto da história. Novo flashback. Ethel e o Visconde de Florença. O homem está por atirar-se de uma ponte. Dominique assiste. Não se aproxime! É uma noite fria, Vicomte. A água do rio está insuportável. Morrer pode ser uma solução trágica e de nenhum proveito. Li atentamente seu bilhete. Sei que a Barral traiu sua amizade. Conheço na carne a vilania dessa mulher. Podemos nos unir contra a Condessa. Seremos 2. Oh, 2 não é um bom número. Destruir pares é a especialidade dela. Não foi assim com Madame e Dominique? Pois então, deve viver e evitar que isso se repita. Sei que nunca fomos amigos, mas... Olhe para mim, Vicomte. O Visconde tem os olhos fixados nas águas do rio. Fiona, no proscênio, comenta com o público. Dominique parecia tão envolvido com a história que eu não tive dúvida. Dei ao episódio um desfecho macabro. Roubei as cartas da Condessa. O que deixei no seu camarim junto com o bilhete é parte da correspondência da víbora com o imperador do Brasil. Faça bom uso delas. Eles são um par, como Madame e Dominique um dia foram, como fomos eu e meu Gaston. Adeus! O Visconde cai nas águas congeladas do rio. Fim do flashback. Mas o que é isso, senhorita? Que o Visconde teve uma vida de arroubos, vá lá. Mas quanto a essa morte de opereta, poupa-me. O que aconteceu foi uma fatalidade. Fatalidade não é um bom nome para se referir à própria mãe, meu caro conde. Vai culpar a minha mãe pelos infortúnios do mundo? Do mundo não, nem mesmo do Visconde, que pode perfeitamente ter inventado esse enredo de almanaque e pulado nas águas por desvario. Mas o infortúnio de Madame eu conheço bem, e sei que sua mãe tem parte importante nessa história. Foi ela quem arrastou o senhor para o Brasil com a conivência do imperador. Foi ela quem o afastou de Madame e o acorrentou àquela insossa filha do Paranaguá. Dobre a língua antes de falar de Dona Francisca. Trata-se da mãe de meus filhos. E além do mais, há um fato nessa história que a senhorita desconhece. Não foi somente o pavor que minha mãe tinha desse relacionamento que me afastou de Ethel. Ela própria desferiu o golpe definitivo que acabou com o nosso romance. Flashback. No camarim, intervalo da peça, Ethel chega acompanhada de Félicité. Está caracterizada como uma personagem pócia de O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Félicité?
Leve a capa para o palco e avise o George que eu já estou indo. Felicité sai. Ethel vê Dominique, trata-o com indiferença e ironia. Meu amor, que surpresa! Dominique vendo o colar que Ethel está usando. Vejo que gostou do presente. Fiz a peça com ele em sua homenagem. Sabe como eu batizei? Saudade. Você e essa sua mania de dar nome às joias. Joias não são meros adornos, Dominique. Ao longo de todos esses anos, aprendi a interpretá-las. O brilho, o quilate, a cor, o formato, tudo isso sempre traz em si algum significado. E por falar em saudade, sentiu minha falta? Quase morri. Por pouco a data de ontem não se transformou no pior dia de toda a minha vida. É duro para uma mulher como eu acordar de repente com 40 anos. Senti não ter você ao meu lado, naquela cama enorme, me beijando, me acariciando, me fazendo esquecer o peso dessa fatalidade. Mas, enfim, o seu colar chegou e eu fiquei muito mais leve. Vejo que já está melhor. O ombro ainda dói? Um pouco. 12 dias sem vê-la, meu amor, é muito mais doloroso do que um mero tombo a cavalo. Eu já sei de tudo. Um duelo, Dominique. Por quê? Porque fui assintosamente ofendido por seu amigo. Sou um cavalheiro, madame, e não ouço impropérios de um homem sem caráter. Ele talvez seja o melhor esgrimista da França. Certamente o mais ignóbil. Você foi ferido gravemente. Não faz sentido. Não foi tão grave assim. E o que não faz sentido é você brigar comigo por tão pouco e cair de novo nos braços dele. Pouco? Você se encontra comigo na confeitaria mais elegante da cidade. Finge que não me conhece e acha isso pouco? Eu estava com a minha mãe. Ora, Dominique, você é um homem de quase 30 anos, que duela por sua honra de cavalheiro e quer que eu fique passiva diante de tamanha falta de cortesia? Até quando eu vou ter que suportar a intolerância aviltante da condessa? E eu? Até quando vou ter que conviver com esses seus rompantes? Eu procurei por você, tentei me explicar, não fui recebido por vários dias. E, de repente, descubro que Madame está passando uma temporada em Cannes, na casa desse homem. Não vamos recomeçar. Já resolvemos isso tudo nas cartas que trocamos nesses últimos dias. Nós nos perdoamos. Não foi isso? Mais do que defender minha honra, o que me fez esfregar a luva na cara do infeliz foi o medo de perdê-la. Esse ciúme desmedido que cresce no meu coração, que me sufoca e desorienta. Sem nenhum motivo. Eu te amo, Dominique, como nunca amei nenhum outro homem. Se fui para Cannes, se me deixei levar por esse impulso, foi porque me senti humilhada e não admito ser tratada dessa maneira. Muito bem, eu tomei uma decisão. Como você sabe, na próxima semana irei para o Brasil. Vou me encontrar com Dom Pedro, que tenho como um pai, e com a ajuda dele, direi à minha mãe que desista definitivamente de me afastar de você. Quase não consigo acreditar no que estou ouvindo. Sabe lá quanto tempo eu venho esperando por isso? Há quase 6 anos, meu amor. Um beijo apaixonado. Amanhã começam os ensaios da nova peça. Será Antônio e Cleópatra. Vou conversar com George e rever o período da temporada. Quero estar livre quando você voltar. Falando nisso, minha mãe não é a única pessoa que está contra o nosso romance. Pela impressão que tive agora há pouco, George Brandon não vai gostar nada dessa história. A indiferença dele por mim está virando desprezo. Nem sequer me cumprimentou. George é um velho rabugento, mas ao contrário de sua mãe, é totalmente inofensivo. Ele se sente responsável por mim. É praticamente o meu pai. No fundo, ele está morto de ciúme porque sabe que finalmente eu encontrei o homem da minha vida. Vitor, o diretor de cena, grita da coxia. 5 minutos, madame.
beijo carinhoso. Agora eu tenho que voltar para a peça. Acha que nos veremos antes de sua partida? Temo que não. Amanhã vou ao médico e nos dias que me restam tenho que me preparar para a viagem. Toda vez que vou ao Brasil, levo Paris na mala para Dom Pedro. São tantos livros, tantas publicações, tantas encomendas. Ah, tudo bem. Ele é tão adorável que, confesso, não fico triste, sabendo que é por ele que você gastará seus últimos dias na cidade. Leve minhas recomendações. Serão dadas. Vitor, o diretor de cena, volta a gritar. Madame! A cotovia. Não, é o rouxinol. É a cotovia, sim. Uma cotovia para lá de insistente, pode acreditar. Se me demoro mais um pouco, Vitor é capaz de derrubar essa porta. Boa viagem, meu amor. Feliz aniversário. Ethel sai, fim do flashback. Dominique volta para a conversa com Fiona. Acabou? E o que aconteceu de tão grave que o fez descumprir tantas promessas? Voltei ao teatro quase uma semana depois, na noite anterior à minha partida. Entrei no camarim durante o espetáculo para deixar um cartão de despedida quando encontrei um bilhete na bancada do mesmo homem com quem eu havia duelado dias atrás. Fiquei remoído de ciúmes e abri o envelope. Era tudo o que eu temia. O bilhete descrevia a noite inesquecível que ela havia passado com o melhor esgrimista da França. Estranho. Madame nunca me falou desse bilhete. Ela nunca soube da existência dele. Levei o bilhete comigo. Batem na porta. A senhorita está esperando mais alguém? A República. Se quiser conferir o interesse que as cartas de sua mãe despertam, pode se esconder ali. Já li Shakespeare o suficiente, senhorita, para saber que curiosos atrás de cortinas acabam apunhalados. Batem de novo. Se quiser sair sem ser visto, basta usar a porta do fundo. Fique, ouça e creia-me, eu prefiro resolver a questão entre quatro paredes a ter que torná-la pública. Fiona aponta para a cortina, Dominique vai até ela constrangido. Fiona abre a porta, entra um novo personagem, Tibério. Não me ouvia, senhorita? Estava ocupada com Madame. Tenho novidades. Do que se trata? Veja com seus próprios olhos. O que é isso? Como que é isso? Um dossiê, não está vendo? Estou farta de rodeios. Não sei o que tanto o senhor descobriu, mas já estou impaciente e isso não é bom. Pois aí vai. Descobri que a senhorita, embora use o sobrenome Greenhill, é, na verdade, filha do jornalista Peter Wallace, perseguido e morto pelo serviço secreto de Sua Majestade, a Rainha Vitória. E? Descobri, igualmente, que seu pai trabalhava para a Gazette de Lausanne e que enfrentou graves problemas com o ministro inglês em Berna, quando publicou um artigo insinuando que Vitória, a viúva de Windsor, mantinha um caso amoroso com seu criado escocês John Brown. E? Como ir? O que há? Não me ouviu? Acabo de tirar sua máscara. Minha máscara. Não se faça de rogada. Se a senhorita não tivesse escondendo sua ligação com Peter Wallace, não assinaria Fiona Greenhill. O que faz escondida atrás do sobrenome materno? E quanto a esse escândalo provocado por seu pai? A senhorita pensa que eu não penso, que não sei que está foragida do Império Britânico, que tem o serviço secreto de Sua Majestade no seu encalço? Francamente, cada vez que eu penso que a República do Brasil depende de seus serviços, tenho vontade de pedir a Dom Pedro que pegue o primeiro navio de volta e restaure a monarquia. Ah, não me ofenda, senhorita. Caso contrário, seria obrigado a tomar uma atitude drástica. Que atitude? Dizer aos quatro ventos que sou filha de Peter Wallace? Toda a gente sabe disso. Meu pai foi um jornalista muito mais polêmico do que o senhor pode imaginar. E quanto à matéria que ele publicou em Lausanne, são águas passadas. Embora a rainha esteja aí imortal, o pobre John Brown bateu as botas há quase 10 anos. Já nem se fala nisso. E para o seu governo, meu pai morreu do coração, depois de sua 10ª desilusão amorosa. Portanto, antes de tentar chantagear-me, Messier, é bom arrumar um informante mais qualificado. Pois eu não me dou por vencido.
Isto ao menos demonstra que Mademoiselle está envolvida em uma rede de espionagem que ameaça cabeças coroadas. E o fato de seu pai ter tentado colocar abaixo a reputação da rainha prova mais uma vez que esse é o seu ofício, ou seja, aprendeu com seu pai a extorquir dinheiro alto ameaçando impérios com mexericos amorosos. Não me provoque, senhor Tibério, pois eu não sou de vós ameaças. Se me irrito, disparo. Pois então deixemos de fricotes. Dá-me as cartas da Condessa de Barral e eu prometo não sair espalhando por aí que Mademoiselle é uma espiã doidivanas disfarçada de atriz. Dominique aparece. Tibério reage. Dominique? Então é você o representante da República? Um homem que cresceu à sombra do imperador. Cansei-me de viver à sombra. Seu pai, se estivesse vivo, cairia duro, Tibério. Meu pai morreu servindo o imperador. Eu amejo e mereço outra sorte. Quanta intimidade. Brincaram juntos na infância? Muitas vezes. Só que eu era o filho do cocheiro, ele o da preceptora das princesas imperiais. Dom Pedro o tratava como a um filho. Foi desde cedo preparado para a diplomacia. Eu, se dependesse do império, estaria tratando de cavalos, cheirando a estrume. E o que se tornou com a República? Um futriqueiro? Um jornalista, Dominique, não está vendo? De uma imprensa panfletária, pelo visto. De meras folhas impressas, de um lado e de outro, que faz-se e desfaz-se para defender sabe Deus que interesses. Interesses da República que nada tem a ver com os seus. Uma república que tem sua própria constituição e já não reza nas cartilhas do imperador. Não me faça rir, Tibério. É o exército que está no poder. Talvez o conde prefira a marinha. Dizem que continua monarquista. Estão levando o país à guerra civil. O Brasil está virando um joguete disputado por almirantes e generais. No meu dicionário, isso tem outro nome, Tibério, e não é república. É preciso tempo para se consolidar o novo regime. Mas é preciso bom senso. E foi isso que o Marechal Deodoro da Fonseca provou ontem, renunciando à presidência com todo o seu ministério. Sai um marechal, entra outro, não muda nem a patente. Deodoro só largou o osso porque foi convencido a fazê-lo. Sabe-se que seu espírito sofre mutações rápidas nas mãos de um bom artista. Muda de opinião a capricho do que melhor o convencer. Ao menos se deixa levar por opiniões masculinas, tomadas em gabinete, ao contrário do imperador que trocava ministério toda vez que ia à sua casa tomar um chá com a senhora, sua mãe. A coisa vai esquentar. Dominique arma-se para agredir Tibério. Nesse momento, Étel aparece como Catarina de Aragão. Vai em direção a Fiona. Nem sequer percebe a presença dos homens. Maria é a dama de companhia de Catarina na peça de Shakespeare. Maria! Maria! Majestade? Eles acabaram de sair. Eles quem, milady? Wolsey e Cavendish. Os cardeais não se cansam de tentar persuadi-la, senhora. Vieram implorar para que eu desista da interferência do Papa. O rei insiste em julgar o caso com suas próprias leis, esquecendo de que Deus já deu veredito. Eu serei sua esposa enquanto viver. Essa teimosia há de passar. O rei pode até desafiar o Papa, mas não a Deus. Temo que ele não pense assim. Ana Bolena já foi vista na corte recebendo embaixadores estrangeiros, acompanhando meu senhor nos campos de caça. Ela não quer somente o meu lugar no coração de Henrique. Ela quer o trono. É uma mulher perversa, disposta a aproveitar de um breve momento de insatisfação do rei para perpetuar a minha infelicidade. São as piores mulheres. Aves agorentas incapazes de construir o próprio ninho. Mas Deus é maior. E a ele recorro nesta como em todas as horas da minha vida. Subo para a capela. Eu vou em seguida, majestade. Fiona se inclina. Étel sai. Os homens estão boquiabertos. Que barbaridade, não, senhorita? É melancólico. É grave, isso sim. Por isso não tenho tempo a perder com conversa fiada. A República já tomou a sua posição. Não sei o que dizer, nem em nome de quem ou de que devo me pronunciar. E quanto às cartas, não vejo o menor sentido nessa disputa. Como não vê? Há um forte movimento restaurador nascendo entre os brasileiros aqui em Paris. Não sei igualmente de onde a senhorita tirou essa informação. Dom Pedro abomina essa ideia.
E se me disponho a pensar nessa situação deplorável, é simplesmente pela memória de minha mãe. O que o levará ou não a dar esse dinheiro, conde, francamente não me interessa. Muito bem. Vemo-nos dentro de 5 dias, no salão de chá do Hotel Bedford, onde o imperador está hospedado. Leve as cartas. Se entrarmos num acordo, eu as farei chegar imediatamente às mãos de Sua Majestade. Se vieram delas, a elas devem voltar. Dominique, você não terá, ao menos, a curiosidade de ler essas cartas? Digo, para comprovar o grau de perigo que elas representam antes de pagar o preço tão alto? Não fui educado para violar correspondência alheia, Tibério. E a propósito, se você tivesse crescido na companhia dos cavalos, talvez hoje fosse um homem mais íntegro. Daqui a 5 dias, no salão do hotel, na hora do chá. Lá estarei. Dominique sai. Fiona se afasta, vai para um canto do palco. Tibério comenta. Ele caiu, Fiona! Nunca pensei em ver Dominique com uma cara tão assustada. Ele sempre foi tão controlado. Ainda bem, porque eu já não tinha mais o que falar. Deus sabe o quanto me custa ser republicano. Não me custa menos acreditar em suas palavras, Tibério. Você é um péssimo ator. Eu não deixei o texto como deveria? Não disse cada palavra? Não fiz o que estava combinado? Quem foi que disse o combinado não sai caro? O que foi? Falava com meus botões. Diga a eles que fiz o melhor que pude. Interesses da república que nada tem a ver com os seus. Uma república que tem sua própria constituição e já não reza nas cartilhas do imperador. Esse é o pior texto que eu já ouvi na minha vida, Tibério. Mas você leu tudo antes e aprovou. Como um guia, um ponto de partida para que você pudesse improvisar e não jogar na cara do conde um monte de frases de efeito copiadas de um pasquim republicano que nem sabemos a procedência. Sem contar aquele desfecho patético do tal chá da condessa com o imperador. Francamente. Poderia ter dito coisa pior se fosse me guiar pelas cartas que trocavam, pelas noites atenienses. Se Dom Pedro e a Barral consumaram tal romance, não nos interessa. Muito menos se aconteceu em Atenas, em Troia e no raio que o parta. O importante não é o fato em si, mas o barulho que essas cartas podem causar. Dependendo de como essas folhas forem divulgadas, alguns jurarão de pés juntos que a condessa e o imperador nasceram fornicando. Credo, Fiona, não fale assim. Menos espanto e mais astúcia, Tibério. O pior defeito de um ser humano é a mediocridade. Mesmo que você tenha achado meu desempenho medíocre, a comédia se cumpriu. Não fosse assim, o conde não sairia com hora e local marcados. Graças à precisa entrada de Ethel. De Ethel? Sim, senhor. Caso contrário, você acabaria num duelo. Cheguei a ver a luva do conde cantando na sua cara. Ah, pois se ele gosta de briga, eu não gosto menos. Não ando com o título pendurado no peito, mas braço por braço eu sou mais o meu. Se um dia a questão for resolvida no braço, Tibério, não tenha dúvida, deixo tudo por sua conta. Ethel aparece ainda vestida de Catarina de Aragão. E então, Majestade, como foi? ainda não sei. Madame ao menos fez uma entrada precisa. Eu, como ator, levei nota 0. Estranho, ontem mesmo na confeitaria, ouvi o Conde da Estrela discursando abertamente sobre a possível volta de Dom Pedro ao Brasil. Não é possível que Dominique não saiba que esse movimento vem tomando tanta força. Ah, Dominique, ele continua lindo. Tibério, você notou que ele ficou perturbado com a minha presença? Ficou, madame. Perturbado ele ficou. É isso, claro. Ele não acreditou no Tibério. Como é que é? Pelo menos não na ameaça que esse encontro deveria representar. Viu que não estava diante de um republicano convicto. É disso que nós precisamos agora. De quê? De um republicano de verdade. Nunca, jamais. Combinamos que seria uma farsa. Um político de verdade pode ser um risco muito grande. Só o fato de saber da existência dessas cartas e que elas estão em minhas mãos representaria um enorme perigo. Se o Tibério não funciona, mudamos o ator. Agora a culpa é minha. Dominique é mais esperto do que eu pensava. É preciso mais do que uma boa atuação para convencê-lo. Escute, você tem menos de um mês para conseguir o dinheiro e recuperar o teatro. Eu tenho ainda menos tempo para voltar a Londres, renegociar as dívidas de meu pai e salvar o jornal. Tibério precisa voltar ao Brasil. Eu o quê?
Você não queria o dinheiro para voltar ao Brasil, criatura? Isso foi antes de conhecê-la, meu amor. Ah, Fiona, às vezes eu penso que até a nossa relação é uma farsa. Não é hora para discutir a nossa amizade, Tibério. Amizade? A amizade, sim, senhor. Estamos no fio da navalha, os três. Mesmo assim, eu discordo. Se havia um objeto de vingança nessa história, ele está morto. Se fosse para ferir alguém mortalmente, seria a Barral, que foi sem dúvida o pivô do meu afastamento de Dominique. O imperador nada tem a ver com isso. Agora é tarde, majestade. Se a disputa pelas cartas vier à tona, Dom Pedro, se não cair direto na fogueira, sairá pelo menos chamuscado. Ele é um bom homem, sempre foi meu admirador. Detestaria vê-lo sofrer. Está tão velhinho. Isso me preocupa. Tem a saúde frágil. Rei morto, rei posto. Se o imperador cai doente, estamos fritos. Querida, eu preciso das cartas. Basta, mocinha. Há regras nesse jogo e você, pelo jeito, não está disposta a cumpri-los. Deixei claro que as cartas ficariam comigo. Vocês já leram cada página e concordaram em nunca mais colocar os olhos sobre elas. Mas é preciso analisá-las com mais cuidado. Descobrir um fato novo, um ponto fraco, uma informação que seja forte o suficiente para pressionar o filho da Barral. Não sei. Acho que dessa vez a Fiona tem razão, madame. Ah, muito bem. Se entramos nesse jogo, agora vamos até o fim. Mas que uma coisa fique bem clara. O quê? Será a última vez que vocês verão essas folhas. Se ainda assim Dominique não ficar convencido, repensaremos o plano. Vou buscar as cartas. Venha comigo, Tibério. Claro, madame. Sai. Fiona fica só. Vai até o público. O que fizemos foi selecionar habilmente os trechos mais delicados das cartas de Dom Pedro para a Condessa de Barral. Era preciso que Dominique soubesse o grau de intimidade que essa correspondência revelava, dos encontros em Roma, das tardes em Paris e principalmente das noites atenienses que deixaram no imperador as mais profundas saudades. Ouvimos trechos das cartas do imperador para a Barral. Que saudades de Atenas e de todos os lugares onde estivemos. Você não imagina a vida que levo agora. Esta carta parte amanhã, toda impregnada de saudades. Uma conversinha agora era tão boa, não era? A amizade não envelhece. Boas noites das gregas. Quer? Esta carta vai carregada de saudades, como as abelhas de pólen para o mel. Aí vai o pólen. Prepare você o mel. Tomara já outra carta sua. Tragam-me nelas um pouco de sua companhia que se tornou a vida do seu e sempre seu Pedro. Voltamos com Tibério lendo uma carta no proscênio. Fiona entra e fica irada. Esconda essa carta, criatura. Ai, que susto, meu anjo! Se fosse a Étel, Tibério. Madame está no camarim, meditando. Pelo que sei, isso leva horas. Meditando? É uma inutilidade atrás da outra. Será que um dia, Fiona, nós vamos trocar cartas como essas? Espero sinceramente que não. Cartas de amor, Tibério, são papéis inúteis. Palavras tingidas que, envelhecendo aos poucos, acabam virando motivo de chacota. Ou de chantagem, como é o caso. Pois eu daria tudo para conhecer as respostas da Condessa de Barral. O imperador deve tê-las queimado. Todas. Uma por uma. Ele é homem, Tibério. E um homem de verdade sabe onde termina o enlevo e começa a prudência. Já as mulheres... É impressionante como se tornam inconsequentes quando estão apaixonadas. E você, Fiona? Está se sentindo assim um pouquinho inconsequente? Não diga besteiras, Tibério. Estou falando da Condessa de Barral. Se ela tivesse igualmente destruído as cartas que recebia, hoje nossos planos seriam outros. Pode até ser, mas o fato é que todo mundo admirava a Condessa. Era uma mulher muito importante aqui em Paris.
Você não faz ideia do entra e sai de gente graúda que era a casa dela. Meu patrão me contava que entre uma polca e outra, um licorzinho e um charuto, muita coisa importante era discutida. Essa mulher é um espetáculo. Melhor assim. Fico feliz que ela tenha aproveitado em vida tudo que a vida lhe deu. Pois se meus planos derem certo, Tibério, a nobre condessa vai se contorcer na tumba. Cruz credo, Fiona? Ah, Tibério, nossos caminhos estão se abrindo, se abrindo. Entra Étel, com uma caixa na mão. Clima. Está faltando uma carta. Madame não estava meditando? No momento estou dispensando suas ironias, Fiona. Está faltando uma carta. Se tivesse tempo, leria todas e diria exatamente qual delas não está na caixa. Madame está ficando louca. Isso é o que a mocinha quer que pensem de mim. Mas doida eu ainda não estou. Por favor, madame. Deixa, Tibéria, comigo. Eu fui contratada para isso, para fazer de sua mentira um fato. E pare de me chamar de mocinha, é insuportável. A situação é que está ficando insuportável. Se soubesse que pagaria tal preço por seus serviços, eu Eu o quê? Complete essa Com frase. calma, Fiona. Não se meta, rapaz. Muito esperta, muito engenhosa, mas eu sou mais vivida. Pode me explicar o que é isso? Onde encontrou essa chave? Na sua bolsa. Senhoras, eu acho que... Cala a boca, Tibério. É a cópia da chave do seu camarim. Isso eu sei. Quero saber por que a senhorita traz escondida na sua bolsa a chave do meu camarim. Vamos, Fiona. Estou esperando. E se a resposta não for convincente, eu acabo agora mesmo com essa história. Em algum momento durante a discussão, Tibério deixou a carta cair, propositadamente. Olhem o que eu achei. A carta. Tinha certeza que ela estaria caída por aqui. E espalhamos tantos papéis nesse palco para escolher aquelas frases para o Dominique que, claro, alguma cartinha ia mesmo acabar perdida no chão. Prefiro acreditar que ela tenha caído magicamente do seu bolso, Tibério. Caso contrário, além de louca, vou ser taxada de cega. Fiona está irada com a decisão súbita e arbitrária do parceiro. Com ou sem mágica, a carta apareceu. Agora, se me dá licença, Fiona vai saindo e Étel a detém. Aonde você vai? meu acordo não me obriga a dar satisfações da minha vida privada. E quanto à chave, Tibério terá certamente uma boa explicação. Eu? É só dizer a verdade, meu amor. Vou até o camarim me trocar e volto logo. Temos um dia cheio antes do encontro de hoje à tarde com Dominique. Caso Madame tenha se esquecido, hoje é o grande dia. Depois do encontro com o conde, eu passo para pegar as cartas. Fiona vai saindo, Tibério fica desesperado. Mas, meu anjo... Tibério, você fica. Fiona sai. A história da chave, madame, é uma bobagem. A Fiona descobriu que o porteiro do teatro tinha lá embaixo. Por favor, ouça. Não estou interessada na chave, mas preocupada com a Fiona. Além de ser mulher, Tibério, eu sou uma atriz. Tenho a intuição à flor da pele. Sinto que ela está tramando alguma coisa. Nada do que não foi combinado. Só entrei nesse jogo, meu amigo, porque confiei piamente na sua indicação. Todas as garantias de que Fiona seria a peça-chave para realizar nossos anseios vieram única e exclusivamente da sua boca. Mas agora sua paixão repentina por essa mulher me deixa insegura. Às vezes eu me sinto sozinha nessa história. Ah, por favor, confie em mim. Não me esqueço de que foi a madame quem me ajudou quando o meu patrão voltou ao Brasil. Cheguei a Paris como um burro de carga de um leiloeiro falido que acabou morrendo. Se hoje tenho um quarto para morar e se ganho a vida entregando o jornal mais importante da cidade, devo isso à madame. Não inventei nada do que lhe contei. Acredite, a Fiona já salvou a pele de muita gente falida. Você já me contou essa história 1000 vezes. Muito bem, vamos deixar assim. Tenho certeza de que essa fase de infortúnios está prestes a terminar. Em breve você voltará ao Brasil, vai reassumir seu trabalho na casa de leilões. Madame, as duas querem me ver pelas costas, é isso? Já não disse que não quero voltar ao Brasil? Ah, por favor, me perdoe.
É que eram esses os seus planos. Mudei os meus planos. Com a minha parte do dinheiro, quero virar um jornalista de verdade. Me casar com a Fiona, ter filhos e ficar ao lado dela para sempre. A primeira parte de seus novos planos cai bem, Tibério. Mas esse amor eu não entendo. Acho até que, como mulher, Fiona tem lá seus encantos. Na maioria das vezes, no entanto, ela me parece tão fria como uma deusa de mármore. Ah, isso ela é, madame. Uma deusa. Ai, tenho medo de que você sofra, Tibério. Quem ama e não sofre, madame pode me dizer. Olha, meu pai tinha um ditado que dizia assim: amor é feito mato sem vergonha, nasce até em bosta de vaca. Desculpe, madame, saiu. Agora eu preciso conversar com o meu anjinho, madame. Com licença. Espere, Tibério. Quero lhe mostrar uma coisa. Pega uma fotografia que estende para Tibério. Procurando pela carta, acabei encontrando essa fotografia de Dominique com Dom Pedro, na estrebaria do palácio. Ele me deu quando éramos namorados. Se eu não me engano, esse menino no fundo, segurando o cavalo, é você. Tibério, emocionado, pega a foto e olha. Sou eu sim. Foi o Dr. Mota Maia, o médico do imperador, quem fez a fotografia. O cavalo que eu estava segurando era o preferido de Sua Majestade. Eu cuidava dele pessoalmente. Nesse dia, Dom Pedro acompanhou Dominique na aula de equitação. Eu me lembro como se fosse hoje. Pode ficar com ela. É sua. Sério? Claro que sim. Lembranças de Dominique é que não me faltam. Tenho a caixa abarrotada delas. Não vê? Agora vá. E nem uma palavra com Fiona sobre essa nossa conversa. Confie em mim. Madame, Diga. é que minha mãe tinha um ditado que... Deixa pra lá. Por favor, Tibério, diga. Na verdade, era um versinho que dizia assim: amor perdido é defunto, enterrado no coração. Se volta é alma penada, se vive é assombração. Tibério sai. Enquanto Étel remexe seus sentimentos, um homem entra em cena. É o conde Dominique, o jovem amante que Étel guarda na sua memória. Étel tem um devaneio. Ah, Dominique, que saudade. Que tal trazer de volta a fogosa Titânia dos outros dias? Quero saber de você. De mim? Continuo sendo o que sempre fui. Uma atriz com a alma múltipla e eternamente insatisfeita. Ah, Dominique, se você realmente estivesse aqui, eu diria tantas coisas. Diga assim mesmo. Diria que nunca imaginei que alguém pudesse sofrer tanto como eu sofri por você. Por isso, quer se vingar de mim? Talvez, não só de você, mas de muitos e de muitas outras coisas. Não entendo por que você me abandonou. Por que não voltou do Brasil? Nós dois sabemos que jamais teríamos uma vida em comum. Dói saber que você já me esqueceu. Pensa em curar sua dor extorquindo meu dinheiro? Penso em salvar o meu teatro. Isso não vai deixá-lo em paz. Não entendo por que você insiste em remexer nessas lembranças como se fosse o jornal do dia. Deixe que o tempo coloque cada coisa em seu lugar. Você tem razão. Há 15 anos eu venho impedindo que o tempo apague essas lembranças. Mas agora, basta. Termina o devaneio. Fiona e Tibério voltam à cena. Não foi por mal, eu só pensei que... Você não pensa, Tibério, você executa. Aquela carta era prova cabal de que temos o lote completo em mãos. Desculpa ter envolvido a carta, mas em compensação, tenho novidades. Que novidades? Lembra de que você me contou sobre aquele bilhete? Aquele que Dominique diz ter encontrado no camarim de Madame, do tal de espadachim? Esgrimista, Tibério? O que foi? Eu nunca acreditei nessa história. Quando eu vi você com a pulga atrás da orelha, resolvi investigar. Descobri que o bilhete existiu. Foi bolado, escrito e colocado no camarim por aquele ator amigo de Madame. George Brandon? O próprio.
Ela, como a condessa, ele, como a condessa de Barral, também era contra o romance. Por motivos diferentes, é claro. O velho nunca acreditou no amor de Dominique. Como você soube disso? Pela Félicité, a ex-camareira de Madame. E por que ela lhe contou um segredo desse tamanho? Bom, é porque nós já fomos namorados. Entendo. Olha, meu anjo, não precisa ficar com ciúmes. Só fiz isso para lhe agradar. Descobri o teatro onde ela está trabalhando, fui até lá, perguntei, insisti e ela acabou abrindo o bico. Sei. Só o bico? Não, Tibério! não se preocupe, meu amor. A francesinha hoje para mim é passado, não passa de um fantasma. Sei. Um fantasma com endereço e gentilezas. Você me paga, Tibério. Mas agora chega. Depois falamos sobre isso. George Brandon, quem diria? Pensei até em contar tudo para Madame. Ela sofre pelo Dominique até hoje, Fiona. Claro! Aí ela perdoa o conde, devolve as cartas pra ele e nenhum de nós ganha nada. Nem sequer uma moeda. Tibério, às vezes você me assombra. Eu não tinha visto por esse lado. Desse jeito você nunca será um jornalista. Além de faro e insistência para investigar a matéria, é preciso dar o rumo certo à informação. Fique tranquila, até porque estou sonhando com o dia em que juntos reabriremos o jornal de seu pai. Sabe que de tanto você falar em Londres, já estou achando Paris sem graça. Paris nunca terá a aristocrática perversidade britânica e jamais a atmosfera mórbida e inebriante de Londres. Ah, Fiona, meu amor, com você eu vou até pro inferno. Provavelmente o único lugar mais excitante que Londres. Mas agora vamos, estamos atrasados. Atrasados pra quê? Pro nosso encontro no Majestic. Mas o hotel não é esse e muito menos a hora. O imperador não está em Bedford. O encontro com o conde não é na hora do chá. Não discuta, Tibério. Vamos tomar um café no hotel mais elegante de Paris. Elegante e caro. Se nem o imperador atreveu-se a se hospedar naquele hotel, é sinal O que... imperador está à morte, Tibério. Dom Pedro. Não, Carlos Magno. Graças a Deus. Claro que é Dom Pedro, Tibério. Não pode ser. Ele é um homem forte, tem saúde de ferro. Enferrujou-se. Esqueça Dom Pedro, que já é praticamente um cadáver. Temos que pensar em nós. Duvido que Dominique ceda à pressão depois da morte do imperador. Com a mãe e o amante mortos, vai tentar nos convencer de que já não há importância nas cartas, que Dom Pedro enterrou com ele a esperança dos monarquistas. Por isso, vamos negociar as cartas com o embaixador republicano que veio de Lisboa, um verdadeiro representante do marechal. Mas e Madame Ethel? Jamais vai concordar com isso. Essa é outra que está morta e não sabe. Ethel. Ethel é uma atriz, Tibério. Uma doidivanas que mal sabe amarrar o próprio sapato. Agora escute. Negociamos com o embaixador, pegamos as cartas, entregamos, recebemos, dividimos em 3 e Ethel não vai ficar nem sabendo de onde veio o dinheiro. Isso está ficando grosso. Grosso vai ficar se o imperador morrer antes da hora. Se Ethel perder de vez o teatro, eu o jornal do meu pai e você o navio para o Brasil. Tibério, ajoelha-se. Valei-me São Pedro, São Carlos, São Leopoldo, São Salvador, São Bibiano, São Francisco, São Leocádio, São Miguel, Gabriel, Rafael e todos os outros nomes do imperador. Quantas vezes eu vou precisar dizer que não volto pro Brasil? Fala baixo, Tibério. Levanta já daí. Onde você pensa que está? Na capelinha da roça? Não me levanto. Até você entender de uma vez por todas que eu vou com você pra Londres. Prometa por Dom Pedro que está à morte. Eu prometo. Agora fique de pé. Eu fico, mas sob protesto. Essa sua língua solta ainda há de nos separar. Vamos, o embaixador está esperando. Fiona e Tibério estão saindo quando ouvem uma voz vinda da escada. É de Vitor, o diretor de cena. O conde me desculpe, mas a madame deixou muito claro que não quer receber ninguém. Conde? Que conde? Dominique! Esconda-se, Tibério. Fiona e Tibério se escondem. Ficam na escuridão. Dominique entra no palco, acompanhado por Vitor. Não se preocupe, meu rapaz. Ela está esperando por mim. Entra Ethel, segurando as cartas. Pode deixar, Vitor. Fiona e Tibério já saíram? No teatro eles não estão, madame. Muito bem, pode ir. Com licença. Vitor sai. Ethel estende as cartas para Dominique. Ele, gélido, pega as cartas e se prepara para ir embora. Por ele não trocariam uma palavra. Ela o detém. O imperador
Como está? Mal. Talvez não amanheça. Sinto muito. Sei bem o que ele significa para você. Você foi muito gentil em ter vindo. Gentil foi o embaixador que me avisou a tempo de evitar que Fiona desse seu último golpe. Apesar de republicano, ele é um homem íntegro. De qualquer maneira, obrigado por devolver as cartas. Dominique, mais uma vez, se prepara para sair. Ethel novamente o detém. Eu é que agradeço pela informação. Fiona é muito esperta. Não me consultou a respeito do embaixador porque sabe que eu seria contra. Nunca daria as cartas para essa gente da República. Em momento algum pensei em chegar às vias de fato, em expor sua mãe e muito menos o imperador ao escândalo. Combinamos que tudo não passaria de uma farsa, uma ameaça. Nem mesmo aquela versão infeliz do suicídio do Visconde estava prevista. A imaginação de Fiona é assombrosa. Ela sai inventando coisas, construindo detalhes, floreando os fatos. Entendo. Você jamais pagaria por essas cartas, não é mesmo? Para ser sincero, cheguei a pensar que a melhor maneira de evitar constrangimento seria ceder à chantagem. Até porque acreditei piamente que você estava doente. Depois de sua aparição como Catarina, então, eu... Foi a menor e a mais difícil cena de toda a minha vida. Eu posso imaginar. Não, você não pode. Ninguém pode imaginar o que eu sofri quando você foi embora. Por isso, quis se vingar de mim? Talvez não só de você, mas de muitos e de muitas outras coisas. Da minha infância miserável, minha juventude confusa, dos homens que conheci e que não se deixaram conhecer, de sua mãe que conseguiu nos separar. Minha mãe já nem vive. Vai me desculpar, mas nem mesmo assim morta consigo perdoá-la. Ela nada, ou muito pouco, teve a ver com a nossa separação. Então, por que você me abandonou? Por que não voltou do Brasil? Não havia motivos para voltar. Como não? Eu estava aqui esperando. Esperando o quê? Por quê? Nós dois sabemos que jamais teríamos uma vida em comum, Ethel. Somos muito diferentes. Perdão, mas não foi assim que eu o conheci. Mas é assim que eu sou. Doeu muito admitir que hoje em dia eu não represente mais nada para você. Foi igualmente penoso vê-la envolvida nesse plano, ao lado dessa mulher sem escrúpulos. Você pensava em curar sua dor extorquindo meu dinheiro? Pensava em salvar meu teatro com as noites de sono, com as lágrimas e as rugas que você me deve. Você não me deve menos. Finalmente eu aprendi, Dominique, que dívidas, quando não podem ser pagas, devem ser perdoadas ou simplesmente esquecidas. Acho que entendo o que você quer dizer. Talvez exista mesmo certa sabedoria em deixar o tempo colocar cada coisa em seu lugar. Você gostava de dar nome às joias que eu lhe presenteava. Lembra disso? Claro, desejo era tiara de safiras. Fascínio, o anel de brilhantes. Já não os tenho, nem os sentimentos, nem as joias. Há uma delas esperando por você. Não me ofenda. Eu disse que não queria nada em troca pelas cartas. Não comprei agora, mas há 10 anos, quando estava de partida para o Brasil. Deixei-a na loja. Disse ao joalheiro que uma dama iria retirá-la com o meu cartão. O presente até hoje a espera na vitrine. É um bracelete, uma serpente de ouro, com 2 olhos de esmeralda. Na época eu pensei em chamá-la de ciúme. Era esse o sentimento que me remoía naqueles dias. Sem nenhum motivo. Isso agora pouco importa. Muito bem. Agora você já está com as cartas. Finalmente colocamos um ponto final nessa história. Aceite o cartão
e retire a joia. Ela é sua há mais de 10 anos. A luz vai caindo. Nunca saberemos se Ethel aceitou ou não o cartão de Dominique. Passagem de tempo. Tibério e Fiona invadem o palco, já vazio, e Fiona traz consigo um bracelete que mostra para o público. Senhoras e senhores, o ciúme. Bracelete em ouro de alto quilate e 2 lindos olhos verdes de pura esmeralda. Tiramos hoje mesmo do prego, quero dizer, do banco, especialmente para mostrá-lo a vocês. Foi o pagamento pela traição de Madame Ethel que devolveu as cartas para Dominique, acabando com os planos de Fiona. Nós roubamos o cartão do conde! Nós nos apossamos, Tibério. Isso, nós nos apossamos do cartão, retiramos a joia e fugimos para o Brasil! Viemos para o Brasil. Isso mesmo. Depois de conhecer a história do nosso país, Fiona me convenceu de que aqui nossas possibilidades seriam infinitamente melhores. Casei-me com Tibério. Para maior segurança, como sempre aconselhava meu pai, mudamos também de nome. Hoje eu me chamo Eponina Valente, em homenagem a uma falecida madrinha de Tibério que durante uma crise nervosa matou o próprio marido. Eu sou Felinto Carijó, o marido assassinato. Achamos que seria dramático adotar o nome do casal. Valente e Carijó é o nome da companhia de teatro que anda mundo afora planejando pequenas farsas como essa que os senhores acabaram de presenciar. Ainda no navio, conhecemos um casal que desde então integra nossa companhia. Felipe e Rosalinda. Entram e cumprimentam o público. Eles representaram respectivamente o conde Horácio Dominique de Barral e Madame Ethel Havelock. Ethel, pasmem, desistiu do teatro, reencontrou um admirador abastado e abriu uma casa de espetáculos em Paris. O Moulin Rouge. Já ouviram falar? Dominique enterrou Dom Pedro e hoje anda às voltas com a princesa Isabel, que passa por maus momentos ao lado do marido e dos 3 filhos. Estão falidos. Armamos nosso palco em qualquer lugar onde exista uma intriga a ser desvendada. Pode ser numa feira livre, numa convenção de partidos políticos, numa exposição agropecuária, numa festa de casamento. Ou num teatro como este, onde tivemos a honra de contar para a distinta plateia a primeira aventura de Felinto e Eponina. Aventura esta que deu origem à nossa companhia. Saibam que estamos com a agenda cheia. É que entra mundo, sai mundo, e sempre haverá esposas suspeitas, maridos desconfiados. Amantes vingativos, filhos despeitados. E, claro, mulheres ciumentas. Se precisarem de nossos serviços, basta escrever. Nosso endereço pode ser facilmente conseguido com a produção do espetáculo. Ou então, é só mandar um e-mail. valentecarijó@uol.com.br. Boas noites!